Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de um rei que gostava de escravizar as pessoas, pois elas trabalhavam de graça para ele, enquanto ele se enriquecia cada vez mais. E todo rei é assim, né? O objetivo dele é se enriquecer. Isso acontece às custas de mão de obra escrava. E por ser escrava, obviamente, é de graça, é gratuito, né? O nome dele era Jabim. E ele tinha um oficial, um comandante do seu exército, chamado Cícera. Mas, na verdade, ele era um pau-mandado, como dizem aí, né? Esse Cícera, ele não podia questionar nada do que o rei ordenava para ele. Ele tinha que simplesmente cumprir todas as determinações do rei Jabim, né? Ele não podia confrontar, dizer que estava descontente com algumas coisas, não. Ele tinha que simplesmente obedecer cegamente todas as ordens do rei Jabim. Esse era Cícera. Depois nós vamos contar como é que foi a morte dele, né? Como foi o fim desse pau-mandado, né? E também, irmãos, vamos falar um pouco sobre o período de juízes de um personagem chamado Éber o Queneu. Primeiramente, temos que voltar um pouco no tempo para entendermos quem foi Éber e quem foram os queneus, né? O povo do Senhor, liderados por Moisés, atravessaram o Mar Vermelho e depois, liderado por Josué, atravessaram o Rio Jordão. Josué, né, havia morrido, ele liderou o povo mais ou menos uns 24 anos, né, entre 86 anos e morreu com 110 anos, né? E ele então aparece depois de Josué a figura dos juízes. E decorre então alguns juízes, nós nem vamos entrar no mérito de cada um deles, né? Alguns juízes, depois chega então o quarto e o quinto, chamado Débora e Baraque. Eles julgavam juntamente ali aquela região de Israel. E Débora, vocês sabem, que sim, muitos sabem, já conhecem a história bem, né? Significa abelha. E ela era profetisa. E a palavra de Deus diz que ela julgava debaixo de uma palmeira. E essa palmeira parece que existe até hoje lá em Israel. É muito famosa a palmeira de Débora. Tem algumas versões na sua Bíblia que deve estar falando que se trata de uma tamareira. Mas a tâmara, né, que essa fruta, dá numa palmeira também, né? Então, tanto faz ser palmeira ou tamareira, né? É a mesma coisa, né? Que já que a tamareira é uma palmeira. E ela era casada com Lapidote, está lá no capítulo 4, verso 4, e julgava entre Ramá e Betel, e Baraque, então, em outra região. Ele era de Quedes, ou seja, de Cades Barneia, né? Região sul, perto ali de Judá. E os juízes daquela época, irmãos, julgavam as questões, as causas, os litígios do povo, as desavenças. E ele dava então a palavra final. E Débora julgava essas questões de Israel, né? Mas qual era então o cenário ali dessa época, né? O que estava acontecendo? O povo de Israel estava sofrendo a opressão, como nós já falamos, de um rei, o rei Jabim, né? E o rei Jabim era o rei de Canaã, que estava então 20 anos oprimindo o povo de Israel, né? Eu me familiarizo muito com essa história, irmãos, porque eu passei também 20 anos, né, debaixo do jugo de um sistema religioso que oprimia as pessoas, principalmente as mulheres, que ficam e até hoje estão em segundo plano nesse sistema religioso, né? E é lamentável, irmãos, pois as mulheres têm um potencial enorme, como nós vamos ver a seguir, né? A história de duas mulheres, né, com grande potencial, de grande caráter, né? Então, o adversário de Israel, que eram os cananeus, liderado ali por Jabim, eles tinham uma grande vantagem sobre Israel, porque eles tinham 900 carros de ferro. Eram muito superiores em números, possuíam armamentos sofisticados, eles já conheciam e usavam o ferro, como nós já falamos, né? E como vocês podem ter notado, o rei Jabim fazia uso dessa tecnologia, né? Muito avançado para sua época, não é mesmo? Né? Por isso ele conseguia dominar as pessoas e muitos tinham medo do rei Jabim, né? Ninguém ousava enfrentá-lo. Era a morte na certa, irmãos. Mas o Senhor levantou uma mulher, né? Levantou Débora.
e chamou Débora e falou assim: Débora, chama lá Baraque, fala com ele que eu tenho um recado para Baraque, né? A Bíblia não diz expressamente que Baraque era um juiz, assim como Débora, mas dá a entender que ele também julgava Israel, mas era mais como uma figura militar, o caso de Baraque, né? E Débora convocou Baraque a liderar Israel contra Sísera. Baraque, então, sabendo que o exército de Sísera era muito superior, hesitou e fez uma proposta para Débora. Falou assim: olha, eu vou, mas eu só vou se você for comigo, viu, Débora? Né? Sozinho eu não quero enfrentar essa batalha, não. Né? Você tem que estar junto comigo. E a Débora respondeu para ele, né? A Débora, muito corajosa, né? Falou assim: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra, ou seja, o esplendor, a sua glória, o seu merecimento, não será sua, né? Porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Está lá no verso 9. Então, Débora foi a Quedes com Baraque. E que mulher foi essa que Débora se referiu? Que mulher era essa, então, que o Senhor iria entregar Sísera nas mãos dela? Irmãos, Débora estava se referindo a Jael, casada com Éber, o queneu. E foi uma grande mulher, cheia de qualidades, mas casada com um camarada, irmãos, que não tinha a mesma firmeza de caráter que ela, né? Éber, o queneu, tinha, irmãos, digamos, um desvio de caráter. E quem eram então os queneus? Tanto que a gente fala Éber, o queneu, então quem são os queneus? Você já parou para pensar nisso? Eles eram descendentes da parentela do sogro de Moisés, ou seja, de Jetro. Eles eram aliados de Israel. Queneus significa ferreiro, tinham a habilidade de lidar com o ferro. E Jetro, ou Reuel, né, é a mesma coisa, né, é o mesmo nome, a mesma pessoa, ele era midianita, sacerdote de Midian, e tinha uma filha chamada Zípora, que se casou com Moisés. E tinha um filho também, né, Obabe. Diz lá em Números 10, 29, que Obabe era filho de Reuel, irmão de Zípora, parentela do sogro de Moisés. E eles eram aliados de Israel, então, desde a época de Moisés. Os queneus eram, então, da descendência de Obabe, né, um dos filhos de Jetro, ou Reuel. Né? E Jetro, como nós já falamos para vocês, é o sogro de Moisés, né, o pai de Zípora. E tem o verso do capítulo 4, verso 11. Irmãos, ali é o versículo chave dessa história. A gente tem que prestar bem atenção. Porque às vezes a gente vai lendo a Bíblia, vai lendo a história e não não repara às vezes, né? Não para pensar em cada versículo, né? E no meio da história aparece esse versículo muito interessante que deve ser analisado com muito cuidado. Diz assim o 4:11. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Tá vendo? Então ele morava ali nessa região ali de Cades Barneia, né, de Quedes. Já o 4, 12 e o 13 diz assim, ó: quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete e Arraguim ao rio Quizon, né? Então, né, alguém disse, né, quando disseram, alguém contou para Sísera que Baraque estava lá no rio Quizon, não é mesmo? E ele foi então combater os israelitas lá. Até então ele não sabia de nada, mas alguém veio e falou ali, né, nos ouvidos, ali chegou ali nos ouvidos então de Sísera que Baraque tinha reunido o povo, né, reunido seu exército ali no rio Quizon. E ele então foi lá combater Baraque.
Esse, na verdade, era aliado de Cícera. Contou para Cícera, aliado dele. Tinha abandonado a aliança dos queneus com Israel. Estava aliançado com o capitão de Jabim, né, com o oficial, estava aliançado ali com Cícera. Sabe quem era esse, digamos, esse traidor, né? Era Éber, o queneu. Foi quem havia contado que Baraque estava indo àquele lugar, lá no Monte Tabor, e ali deveria ser surpreendido pelos cananeus. Olha só. Mas Deus movimentou os céus, todo o seu exército morreu a fio de espada de Baraque. Cícera, irmãos, fugiu a pé, à procura de um lugar para se esconder. Então ele foi em direção ali na cabana ali na casa de Éber, o queneu, já que ele era aliançado com ele, né? Então diz o 4:17. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, né, e o clã de queneu Éber. Tá vendo? Havia uma aliança, havia paz entre eles, né? Jabim e os queneus, a família do clã de Éber, viviam em paz. Em acordo, Éber apoiava Jabim. Tinha conhecimento com o ferro, e Jabim, como tinha uma frota, né, tinha 900 carros de ferro, né, prestava serviço ao rei por um bom salário. Estava interessado no dinheiro que lhe era oferecido, em vantagens. Irmãos, era isso que ele queria. O Éber, o queneu, queria, ó, dinheiro, né, vantagens. Então, por isso ali que ele se aliançou com o rei Jabim, ali com Cícera, né? E ele, então, o Cícera, como só ficou ele, né, todo o seu exército tinha sido trucidado por Baraque, ele entrou ali na tenda de Jael. E parecia que Jael estava oferecendo a Cícera um esconderijo ideal. Irmãos, Jael, então, ela já devia conhecer Cícera, talvez, né? Porque ele era amigo, né? Era conhecido, né? Tinha uma aliança com o Éber, o queneu. Então, quando ela reconheceu ele, e ele entrou na casa dela, não como um desconhecido, mas como Cícera, o comandante, o oficial de Jabim. E ela então começou a agir com a inteligência. Ela sabia que não podia bater de frente com ele. E ela, ao contrário do marido, ela não apoiava o posicionamento do marido. Olha que mulher inteligente, né? Já o marido dela, o Éber, apoiava, né? Tinha uma aliança com o inimigo de Israel. Mas ela não. Ela não queria saber dessa aliança, não. Embora fosse casado com Éber, fosse esposa dele. Ela sabia que o marido dela era um traidor, amigo de Cícera. Mas os israelitas não sabiam disso e jamais iriam procurá-lo na casa de Éber, pois julgavam que Éber apoiava Israel. Todo mundo pensava que Éber apoiava Israel, já que ele era dos descendentes, né, de Jetro, né? E Jetro, né, o sogro de Moisés, ele é da descendência de Abraão, pois ele era um dos descendentes dos filhos de Quetura, né, da descendência ali de Abraão também, né? Quetura, a segunda mulher de Abraão. Trabalhou então como um espião e avisou os cananeus que os israelitas estavam se preparando para a guerra, né? E Cícera disse então que estava com frio. E a Jael deu um cobertor para ele, né? E também disse que estava com sede, ela deu leite para ele, né? Deu um cobertor para ele também. E ele acabou o quê? Dormindo. Estava cansado, vindo da guerra, né? Caiu num sono profundo. E Cícera então dorme profundamente. Ali, irmãos, chegou no ponto que a Jael queria, né? Jael inteligente, foi agindo com a inteligência. Né? Tem gente que fala que não é para você pensar, não. Que não é para você ser inteligente, não. Que não é para você usar a razão. Não caiu nessa, não. Tem que ser inteligente, né? Tem que usar, assim, o cérebro. Deus deu o seu cérebro para você usar, viu, irmãos? E Jael, então, ela pegou uma estaca e um martelo e num lance só, ela crava a estaca, né? A estaca ali, ela pega a estaca e crava ali, tá, na cabeça de Cícera, e a cabeça dele fica pregado no chão. Está lá no Juízes 4:21, diz assim: entretanto, Jael, mulher de Éber, né? Sempre que fala de Jael, fala mulher de Éber, né?
apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Fim de Cícera, né? E vitória de Israel, através de uma mulher corajosa. Baraque, irmãos, teve medo de enfrentar Cícera. Ele hesitou, mas Jael, irmãos, ela enfrentou ele. Não enfrentou, né, diretamente como uma guerra, mas ela enfrentou com a sua inteligência e com a arma que ela tinha. Já que ela armava tendas, esse era o ofício dela, ela usou uma estaca, né, e um martelo, tá, e cravou nele. Esperou o momento certo de agir. Tinha só uma chance e conseguiu vencer o adversário. Irmãos, Jael só tinha uma chance. Se ela errasse aquela estaca, desse uma martelada um pouco, né, desviada, desviasse um pouco o martelo, irmãos, ela ia pagar com a vida dela. E conclusão, temos a história de duas mulheres corajosas, Débora e Jael, né? Mulheres de Deus. Débora era reconhecida pelos israelitas como profetisa, mas Jael, ela era anônima, né? Por isso que sempre fala, Jael, mulher de Éber, Queneu. Jael, mulher de Éber. Porque ninguém conhecia ela, conhecia mais o Éber, né? Porque ele era que mexia com ferro, né? E ajudava ali, prestava esse apoio ali para o comandante ali, o Cícera, né? E Jabim oprimia o povo que prestava trabalhos para ele, irmãos, sem ganhar nada em troca. Jabim, irmãos, passou ali 20 anos oprimindo, né, o povo de Israel. É por isso que ele ficou rico, porque as pessoas trabalhavam e não recebiam nada. Trabalho escravo é assim, você trabalha sem receber nada, né? Mas Éber recebia dinheiro por seu trabalho, ele era bem pago pelos cananeus. Cícero, o comandante, ele pagava bem por seu serviço, como nós já falamos, né? Ele tinha um bom relacionamento com Éber. Irmãos, Éber, o queneu, na verdade, ele era um vendido, né? Ele era ganancioso, mau caráter. Ao invés de ficar ao lado de Israel e lutar com eles, né, contra a opressão do rei Jabim, né, contra a opressão dos cananeus, do povo idólatra, ficou a favor deles, por ganância. Sabe por quê? Porque era mais vantajoso para ele. E quantos estão nessa situação de Éber, hein? Né? Que não se posicionam ao lado do povo de Deus, mas ficam ao lado daqueles que oprimem, dos idólatras. Sabe por quê? Porque querem status, né? Prefere prestar serviço para Jabim, ali para Cícera, né? Irmãos, esses que estão ali favorecendo esse sistema de opressão, irmãos, na verdade, eles estão vendendo a sua alma ao diabo, ao pai da mentira. A verdade é essa. E Jael não quis mais viver na neutralidade. Se posicionou e cravou a estaca na cabeça de Cícera. Irmãos, e quantas mulheres, glória a Deus, que têm se posicionado nessa última hora, que não querem viver na neutralidade, estão desejando a liberdade. Irmãos, quantas mulheres têm mandado vídeos, né, ali com seus testemunhos, contando o que passou ali, nesse sistema ali, sendo oprimido ali, né, sendo oprimidas ali, tem mandado seus testemunhos aqui para o canal, tem compartilhado os vídeos, né, tem saído dessa neutralidade. Muitas mulheres, irmãos, nessa hora têm feito isso. Ficar apoiando o opressor ou ficar neutro é a mesma coisa. Ah, não, eu não quero saber, não quero nem olhar esse canal aí. Não, vou ficar neutro. Irmãos, ficar neutro é ficar a favor do opressor. Aqueles que não fazem nada por medo de Jabim ou de Cícera estão, na verdade, apoiando o opressor. Tem gente que aí que está morrendo de medo de Jabim, está com muito medo de Cícera. Ai, meu Deus, né? Será que vai acontecer isso? Vão me processar se eu fizer isso, né? Se eu compartilhar esse vídeo.
Quantas mulheres têm saído dessa opressão? Glória a Deus, viu? Que muitas mulheres têm saído, procurando se libertar da escravidão. Mas às vezes os maridos ficam lá, infelizmente, nós temos relatos de muitas mulheres, né, que contam que elas saíram, conseguiram enxergar isso, mas o marido ainda está lá dentro. Sabe por que muitos maridos, né, pode ser que uma das causas sejam essa? Existem várias causas, né? Mas uma delas é que gostam do destaque, né? Gostam de estar ali atrás do púlpito, né? Aquilo depois vai fazer falta para eles, né? Gostam de estar ali se dirigindo às pessoas, né? Eles vão ali, põem a Bíblia ali e tal, né? Falam ali, né? Se dirigem ali para as pessoas que estão ali nos bancos, ocupando os bancos, que geralmente são as mulheres que ocupam os bancos desse sistema aí, né? Gosto de títulos, gosto de estar atrás do púlpito. E sabe por que gosto de títulos, irmãos? Porque o diabo pega as pessoas pela vaidade. Por isso que gostam de títulos. Mas muitas mulheres têm se mostrado muitíssimas corajosas. Têm enfrentado Cícera, agido com inteligência, como nós já falamos. E tem que usar mesmo a inteligência, viu? Viu, irmãos? Apesar das mulheres serem mais frágeis, que elas são a parte mais fraca, mais frágeis, né? Mas elas, nessa hora, elas estão se posicionando, não estão mais querendo ficar neutra, não, né? Elas não estão mais com esse medo todo, não. Mas às vezes acontece ao contrário também. Muitos maridos saem e às vezes a mulher fica lá dentro. Às vezes acontece isso também, né? As mulheres ficam ali presas nesse sistema ali opressor, né? Idólatra, né? Nesse sistema ali que deixa a Bíblia de lado, deixa o Senhor Jesus de lado, né? Fica ali só falando de experiências. Tem até um vídeo bom ali, que nós já fizemos aqui no canal, chamado Casa na Rocha. Irmãos, experiências, é casa na areia, viu, irmãos? Depois você olha esse vídeo aí. Mas o apelo que eu faço para essas mulheres que ainda estão lá dentro é que seja como Débora, seja como Jael, né? Que façam a diferença. Elas, irmãos, essas duas mulheres fizeram diferença na história de Israel. E cada um de nós pode fazer diferença também na história que nós estamos vivendo hoje em dia. Isso aí é um momento histórico que nós estamos vivendo. Que muitas pessoas estão saindo dessa opressão. Estão saindo do comando de Cícera, né, de Jabim, né? Mas eu vou aqui deixar um recado para vocês dois, né? Para Jabim e Cícera. Vou aproveitar aqui, já que estamos falando deles, né? Dizer, sabe o quê? Que a mamata tá acabando, né? Esse negócio de tirar dinheiro aí do povo, ficar só arrecadando, e eles trabalhando de graça, né? Levantando um império. Isso está acabando e vai acabar, porque as pessoas estão abrindo os olhos, as pessoas estão enxergando a verdade, né? E não estou nem preocupado com esse negócio dessas maldições aí, não. Pode ficar aí jogando maldições, não tem problema nenhum, não, deixa, né? O maior é aquele que está conosco, né? E as mulheres têm se posicionado, né? E os homens, muitos homens também têm saído. Sabe por que eles têm saído? Eles não querem ser mais pau-mandado, não. Eles não querem mais ser, sabe, ficar ali, debaixo ali desse rei Jabim ali, sendo só um pau-mandado. Uma pessoa que fica só executando, falando, levando o recado para a igreja, sendo um gestor. Ninguém quer mais isso, não, né? Esse lugar, irmãos, está cheio de mentiras. Desde o início, essa conversa aí que eles contam da origem da obra, é mentira. Tem vídeos aqui no canal também contando a verdadeira história, como que foi, né? Tem livro escrito ali pelo Dr. João Brinco, né? Como que começou a Igreja Maranata, né? Essa obra maculada, maravilhosa. E essa tal obra começou com o espírito de mentira, irmãos. E isso, olha, mentira, como dizia, né, os antigos, minha avó, minha mãe dizia muito isso, né, que a mentira tem perna curta. E a verdade, irmãos, está aparecendo. E eu convoco as mulheres, mulheres,
Vamos ser firmes, vamos nos posicionar nesta hora, né? Vamos agir ali como Débora, né? Como Jael, né? Vamos ser corajosas, né? Não temer o adversário. Né? Nós sabemos que maior, como nós já falamos, Deus está conosco, né? E que Deus possa estar abençoando os lares, né? A vida de cada um de vocês que tem visto, tem acompanhado o nosso canal. Compartilhe, né? Conte para os outros o que você tem alcançado com esse canal. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.